A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, versículo 3 e também o 7. Diz assim: porquanto o que fora impossível, era impossível, a lei, por quê? No que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E o versículo 7 diz assim: olha só que coisa tremenda. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, na carne não há como, na condição humana caída, o ser humano conseguir fazer a vontade de Deus com excelência. Por causa disso, precisou Jesus vir, morrer na cruz, e precisou o Espírito Santo entrar em nós para nos ajudar em nossas fraquezas. Então, é o Espírito ajudando a alma a se inclinar mais e mais. Então, com essa orientação, ajuda, ânimo, né? É o que diz lá em Filipenses 2, 12 e 13. O novo querer, novo efetuar. Você pode ver, se não fosse a iniciativa de Deus chegar em Adão e Eva e disserem: olha, da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Tudo estava bem guardado, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então, o ser humano estava totalmente incapacitado. No final do ano, aqueles que criam, tanto judeus como prosélitos, né, faziam um sacrifício, confessando que tinham pecado e que não tinham conseguido. Tinham falhado, né? Então, aquele sangue provisoriamente cobria até que viesse Jesus, o Cordeiro Perfeito. Seu sacrifício, então, pode perdoar. Não apenas a graça tem o perdão pelo sangue de Jesus, porque é necessário, sim, neste processo, quantas vezes necessitamos do perdão. Olha, meus irmãos, como a gente precisa do perdão de Deus. Andar humildemente no temor do Senhor, né? E, além do perdão, o Espírito Santo vai nos ajudando a avançar para que áreas que nós apenas confessávamos possamos ter nojo do pecado e abandonar a prática. Então, a graça não é apenas perdão, mas poder para renunciar, rejeitar. Isto é um gradativo. Até enquanto partimos dessa terra, é um processo imperfeito, que é pela misericórdia e graça de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode acessar isto com muita humildade pelo sangue de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, dizendo: Senhor, conduze-me ao arrependimento, sonda-me. A assistência do Espírito Santo para nos arrependermos, ela é essencial. Porque o arrependimento, Paulo chama de falsa humildade humana. Ele é apenas remorso. O verdadeiro arrependimento é um dom, o dom da fidelidade. A fidelidade não é de nós para Deus. Não. Primeiramente, a fidelidade ela é um fruto que Deus gera em nós. Por isso que as boas obras começam depois que recebemos Jesus. Antes a gente só fazia para aplacar a consciência. Então veja que Deus nos amou primeiro. Veja que foi Deus que nos escolheu. Veja que Deus é que gera em nós essas condições. Quando comparamos o nosso desempenho atual com as Escrituras, é óbvio que o que nós ouvimos ali é o que o jovem rico ouviu. Nossa condição humana, ainda te falta alguma coisa. Por mais que a gente melhorou, não estamos 100% ainda. Por isso, não debaixo de culpa e condenação, mas sim não conformado, agradecido pelo que Deus já fez, queríamos avançar e progredir nesta vida cristã que só melhora. À medida em que o Espírito Santo vai sarando a nossa alma, o fruto do Espírito Santo vem substituir as obras da carne. Então nós temos a paz, o amor, a alegria, a fé, o domínio próprio, e o inimigo vai perdendo espaço
O que vemos então é que há 4 tipos de solos. Obviamente, há muitas pessoas que ou não estão expostas ao evangelho genuíno, aquele que vai fazer uma radiografia, né, da alma. É triste quando uma pessoa está numa igreja onde é cegos guiando cegos, onde ela não é confrontada com o pecado, exposta àquilo que ela precisa se arrepender e confessar, porque aí o que acontece é que ela fica ali girando em círculo no deserto da alma, de bênção em bênção, trabalhando para Deus, esperando ter mérito, ou num clube social. Então ali os pastores ficam dando docinho para as pessoas para atrair o máximo que puder de pessoas para dar dinheiro, né? Então não há transformação, porque não há realmente o evangelho genuíno. Somente o leite racional, de 1 Pedro 1,23 e também 2,2 é que vai produzir o crescimento. Ora, são áreas que nós não conseguimos ver. Por causa da queda, o homem não consegue perceber aonde ele está ofendendo a Deus. Aquele homem disse para Filipe: como é que eu vou entender a Bíblia se ninguém me explicar? Certamente que por causa da queda, a mente do homem está programada para achar o pecado algo normal, até uma desculpa, né? Quando nós vemos que a pessoa é exposta à palavra genuína, se ela for terra boa, ela vai ter uma oportunidade de se arrepender, se humilhar e ir sarando. Claro que no meio da terra boa vai ter a terra ruim, aqueles que vão se ofender com o pregador, que vão ficar irado com o pregador, aqueles que vão achar que não precisa se arrepender ou arrumar desculpas, né? Essa é a grande maioria, pessoal. A grande maioria, ela vai procurar de alguma maneira receber todos os benefícios sem o compromisso. É uma escapada infernal perigosíssima, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É óbvio que nem todos vão se arrepender. A nossa parte é semear, a parte do Espírito Santo é convencer, mas nem todos serão salvos. É muito triste saber que pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas ouvindo os pregadores não irão ser salvas, em sua grande maioria. Quando perguntaram para Jesus, são muitos que serão salvos? O Senhor mostrou que são muitos que se perdem, que entram pela porta larga. A condição da carne de driblar a santificação, seja por preguiça, mundanismo, idolatria, seja por carnalidade, vaidade, seja por amar mais as trevas do que a luz, é regra. A exceção é o remanescente fiel. Se você for ver, meus amados queridos irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos, como no caso do deserto. Josué e Caleb eram uma exceção. Davi diante do gigante era uma exceção. Moisés diante do mar e daquele desafio era uma exceção. Você veja que são poucas as pessoas que ouvem a Deus e fazem a vontade de Deus. A grande maioria é um povo desesperado, sem entendimento. Quero que você, através dessa série maravilhosa, possa dizer: Deus, sonda-me. Estou disposto a realmente ser tratado. Eu quero que o Senhor possa me ajudar a me arrepender, me converter de verdade. Porque tem a falsa conversão, tem a conversão religiosa, que não adianta. Porque é um comprometimento tão superficial que não dá ao Senhor espaço e liberdade para limpar a pessoa. Ela vai chegar diante do Senhor e vai dizer: apartai-vos de mim que tem iniquidade. Então esse evangelho que não limpa as pessoas só engana, entretém. É claro que o anticristo vai enganar as pessoas por sinais, né? Então, sinal por sinal, sem uma palavra genuína, não adianta. Aí é engano. Por quê? Os sinais é para confirmar a palavra. Olha, você vê como é que o anticristo vai enganar o mundo? Fazendo cair fogo do céu.
As pessoas ficam impressionadas com milagres, sinais e prodígios. No entanto, pode estar caindo diamante do céu, pode estar acontecendo milagres. Se ali não está sendo pregado o evangelho da santificação pela graça, espírito do erro, quem está confirmando ali aquela mensagem é o espírito do erro, sinais do engano. Porque você pode ver que as seitas também fazem milagres. Quem é que opera ali? O espírito do engano. Quem que vai, dar a chancela? Quem é que vai querer prender as pessoas no erro? Quem é que vai fazer com que aquilo ali tenha o máximo de pessoas possível? Claro que é o espírito do erro. Quem vai os manter ali? Aqui tá bom, hein? Claro que é o espírito do erro. Se num lugar as pessoas estão recebendo cura, libertação, prosperidade, mas elas não estão se apegando no Senhor, largando o mundanismo, pela graça, viu, meus irmãos? Como nós lemos aqui no início, não é uma vontade poética ou, se Deus quiser, quando Ele quiser, não. É uma entrega diária do coração. Quem quer vir após mim, negue-se a cada dia. Então, é um processo diário. E cada dia que você não se entrega faz muita diferença. É um retrocesso, sem dúvida. Cada dia que nós não entregamos nosso coração, ele endurece, ele fica cego, ele fica insensível. Portanto, há uma diferença entre saber que devo meditar na palavra e orar, se humilhar, praticar a palavra, ajudar as pessoas, porque a fé sem obras é morta, ou fazer de fato. O Senhor diz: aquele que me ama é aquele que faz. Portanto, o temor do Senhor é fazer de todo o coração o que o Senhor nos chama. Quando Abraão, Deus disse: apresenta o seu filho, ele pela manhã saiu e foi levar o seu filho no monte. Isso é temor do Senhor. Porque o destemor não é apenas você ser rebelde, ativamente dizer: eu não vou fazer. É você ser morno no sentido de ficar enrolando, sabe? Uma obediência meia boca não é uma desobediência declarada, mas é uma obediência, vamos dizer assim, xoxa, né? É como se eu dissesse: tá bom assim. E a Bíblia mostra que a pegada para escapar, ela é firme. Você veja que Paulo pregando, ele dizia: eu cuido para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado no final. Então Paulo jamais pregou essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Essa ideia de que você levantou a mão lá atrás, recebeu Jesus. Isso vale para toda a vida. Vale desde que você se encha do Espírito Santo e não negue isto. E não diga o contrário. Porque uma pessoa pode casar com a outra e depois quebrar o contrato e adulterar e perder aquela pessoa. Não é assim, pessoal? Assim, o Senhor, ele é fiel. João 14,17 diz que o Espírito Santo estará para sempre em nós. Ele nunca nos deixará primeiro. Mas nós podemos distinguir o Espírito, sim. Há muitas pessoas, diz lá em Hebreus, que tendo recebido os poderes do mundo vindouro, experimentado os dons celestiais, de repente retrocederam, como a porca volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. Espero que você que está ouvindo essa live, está ouvindo esse áudio, essa série, possa dizer assim: eu quero ser terra boa. Sabe, meus amados irmãos, a plateia que nós temos, ela é muito diferenciada, né? Muito variada. Nós não sabemos para quem está chegando esse áudio, mas toda nossa tentativa é, sem dúvida, que cai em terra boa. O semeador não quer perder semente, né? A nossa intenção realmente é que caia em terra boa. Mas o Senhor disse que essa palavra seria pregada a todo o mundo para testemunho. O que significa que mesmo aqueles que não ouvirem, não atenderem, Deus terá como no juízo final mostrar: você ouviu. Então a palavra servirá como testemunho de que Deus deu o seu testemunho através da igreja. Então nem sempre a pregação é para salvação.
Quase que sempre a pregação é para testemunho, é para que Deus possa dizer, olha, eu enviei meu servo, meu profeta, e vocês ouviram o evangelho genuíno. Eu espero realmente que, através dessa série, meus irmãos, nós possamos dizer, Deus, eu quero realmente compreender essa tão grande salvação. O Senhor diz, como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Diga, eu não quero negligenciar. Eu quero me arrepender. Sabe, amados, querer já é um bom começo. Por causa da queda, tudo isso é tão precário, até o nosso querer, o nosso efetuar. Deus nos deu um novo no Espírito. Então diga, eu quero querer me arrepender. Mas não fale isso da boca para fora, meus irmãos. Não fique, dizendo coisas bonitinhas para Deus. Eu pergunto para você que está ouvindo essa live, você quer mesmo se arrepender? Você quer mesmo agradar a Deus? Porque, irmãos, a grande maioria do povo não quer agradar a Deus. Quer apenas receber os benefícios por causa da queda, Por causa da queda, muita demanda, olha aí. Batalha na família, na saúde, acaba distraindo o camarada. Batalha financeira, batalha relacionamentos. Tanta coisa acontece neste mundo caído, pessoal. De secundário. Porque o momento Jesus vem, toca a trombeta. Seus vestes estão limpas, eles se transbordando. Isso é prioridade constante para Deus, porque Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Que venha o arrependimento, o conhecimento da verdade. Eu não quero que você que está ouvindo essa palavra venha ter um falso arrependimento. É uma coisa perigosa. É a pessoa se enganar que está se arrependendo e não está. Ou estar tentando se arrepender na carne, ao invés de pedir para o Senhor. O Senhor disse, em mim nada podeis fazer. Ao invés de pedir que o Senhor gere o verdadeiro arrependimento, aí tem a falsa humildade e o arrependimento religioso. Lá em Lucas 18 fala que um homem orava assim, Senhor, não sou como os demais homens, eu oro, eu jejuo, eu dou oferta, o Senhor nem olhou para ele. Então o que vemos aí é uma religião que não chama a atenção de Deus. A religião dos fariseus parecia boa para os homens, mas para Deus não. O Senhor diz, olha, eu sei que você tem trabalhado para mim, mas você não me ama. Irmãos, crescer em amor e adoração por Deus é uma ginástica espiritual importante você praticar isso. Olha, quero incentivar você. Ninguém vai chegar a amar a Deus de todo o coração se não estiver exercitando isso aí. É um exercício. Para chegar a amar a Deus de todo o coração, você vai passar por todas as fases, porque nós nascemos desprezando a Deus, amando os ídolos. Nós nascemos realmente na carne. Então o primeiro, que é Esaú, vai ter que dar lado, vai servir o menor, que é o espírito, que é a alma. Então o maior, o que nasceu primeiro, qual que nasceu primeiro? Foi a carne. O que nasceu depois? Nós nascemos com um bebê espiritual, Então você que está aqui, diga, Senhor, eu quero essa transição de carne e espírito na minha vida. Eu quero esse novo nascimento e essa renovação da mente. Quero a ponto de tomar a cruz e seguir o Senhor a cada dia. Quero de fato. E se eu não quero, estou me enganando, me leva ao arrependimento para que eu queira. Que eu não venha, perecer por falta de entendimento. Se você for sincero, Deus não vai te dar pedra em lugar de pão. Se você estiver se humilhando, você não vai se enganar. Pastor, e se eu chegar lá e eu tiver me perdido? Não. Quem crê no Senhor não será confundido e envergonhado. Você sabe, pessoal, que quem brinca com Deus não tem certeza de salvação. Isso é uma característica fato. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então uma pessoa que não tem certeza de salvação, ela precisa buscar mais a Deus com sinceridade. Se nós somos salvos pela graça através da fé, a Bíblia diz que não há lei contra a fé. Se você não se condena naquilo que você crê, porque todos que são salvos têm certeza de salvação, porque o Espírito trabalhou nisso. Não vão ser enganados. Você acha que uma pessoa carnal que brinca com Deus tem certeza de salvação? Claro que não. A certeza de salvação é um selo.
é algo que só o Espírito Santo produz. Há aqueles que pensam que são salvos e não são salvos? Sim. Sim, muitos naquele dia dirão: Senhor, expulsando o demônio e curando enfermos. Você vê que eles estavam confiando nas obras, não estavam confiando em Cristo. Estavam confiando no desempenho. Você pode ver: ah, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. Eles não disseram: ah, Senhor, confiamos em Jesus. Aí está. Porque em 1 João diz: isto escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Então, você veja que exatamente as pessoas dirão: Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. Elas estavam confiando em si mesmas. Por isso que elas estão agora querendo argumentar. Agora, quem confia em Jesus de todo o coração e continua se santificando, o Espírito Santo consegue mostrar que ela está salva. Isso é uma coisa que você tem que buscar, viu, meu irmão? Chegar a essa estabilidade onde o Espírito pode testificar com o teu Espírito que você está salvo. Isso é possível. Todo salvo tem o presente da fé salvífica de que ele está salvo. Se uma pessoa tem dúvida da salvação, não vai fazer o desserviço de dizer: não, você está salvo sim. Não tente fazer aquilo que nem o Espírito Santo está fazendo na pessoa. Se ela não tem certeza de salvação, isso é uma coisa boa, porque ela vai ter que se voltar para Deus de coração. Você faz um mal tremendo chegando para uma pessoa que não tem certeza de salvação e dizendo: não, você está salvo assim. Você acaba atrapalhando, está enganando ela. Quem devia convencê-la é o próprio Espírito Santo. Se nem o Espírito Santo conseguiu mostrar para ela que ela é salva, é porque ela não tem um relacionamento que devia ter. Porque se nós temos um relacionamento com o Senhor adequado, não é perfeito não, meus irmãos, adequado pela graça, pelo sangue, hein? O Espírito consegue dizer: você está salvo. E não adianta as pessoas dizer que você não está salvo, ou tentar colocar suspeito que você não está salvo. Você sabe que está salvo. Irmão, o espiritual discerne tudo. Pode chegar 1000 pessoas dizendo: não, você não está salvo, não, você está se enganando, não, você é soberbo, não, você de maneira alguma. Não adianta. Ou o Espírito mostra para você que você está salvo, e aí você sabe no Espírito, por revelação. Ou você tem esse jogo mental de: eu gostaria de crer que estou salvo, eu penso que estou salvo, será que eu estou salvo? Aí tem momentos que eu creio que estou salvo, momentos que eu creio que não estou salvo. Isso aí é carne. Porque o Espírito, quando ele testifica a tua salvação, ele revela a salvação, você sabe que não é o teu desempenho, você continua santificando. Você sabe que não é os méritos pessoais. Paulo, escrevendo em Filipenses 3,9, disse que ele não tinha mérito diante de Deus e justiça pessoal, mas apresentava Jesus como sua justiça. Ele chegou num ponto em que ele entendeu que Cristo era salvação contínua. E era salvação até o fim, tanto que ele dizia: Deus tem guardado o meu depósito, aquele dia lá. Então Paulo, ele tinha certeza da sua salvação. Se você ler todas as cartas, não que ele se folgava, porque, como eu falei agora há pouco, ele dizia: eu cuido para que pregando a outros lá no final não venha ser desqualificado. Ele sabia que corria o perigo de perder a salvação. Paulo sabia que se ele brincasse, avacalhasse, ele perderia a salvação. Paulo sabia disso. Mas também ele sabia que estava salvo. Se você ler as cartas de Paulo, inspirada por Deus, você vai ver que Paulo não duvidava da sua salvação. Não duvidava que ele estava no Espírito, de que Deus estava na vida dele. Isso é possível. Não é uma utopia. Não é uma utopia. Porque o mesmo Deus que disse: enganoso é o coração, está falando em relação à carne, lá no Antigo Testamento. O mesmo Deus que diz: te daria um novo coração. Nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito, ele é altamente confiável. Você no Espírito pode sim ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. É tão poucos que são guiados pelo Espírito que parece que isso é absurdo, né? Quando a gente fala isso: Cristo em nós, esperança da glória, o crente com certeza diz: bem capaz. Mas isto é para um número pequeno, é terra boa, sabe? Mas é possível sim ser guiado pelo Espírito, é possível sim você ser amigo de Deus, é possível sim ter um coração em que Deus fala e você não é confundido. Tão certo como o coração da carne, ele é perigoso, né, enganoso mais todas as coisas, o coração do Espírito, ele é um com o Senhor, 1 Coríntios 6,17. O coração do Espírito, ele é confiável. O que Deus fala ali é Deus que fala mesmo. É confirmado com o tempo. Sabe, irmãos, a esfera do Espírito, nosso novo coração, ele é um com o Senhor.
Dá para confiar totalmente no que você sente, pensa e deseja no Espírito. Assim como não dá para confiar de jeito nenhum naquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos na carne. E se você tiver esse discernimento pelo Espírito, o que é Espírito, o que é carne, você vai ver que o seu coração do Espírito, o seu novo coração, ele é totalmente confiável, porque ele é um com o Senhor. O que você quer no Espírito, o que você pensa no Espírito, o que você deseja no Espírito, é o que Deus quer, pensa e deseja. Não há nenhuma separação entre o verdadeiro eu criado em Cristo Jesus e Cristo, cabeça e corpo. Se a raiz é santa, o homem é santo. Então sua nova natureza ele é igualzinho a Cristo. 1/3 teu ele é igualzinho a Cristo, santificado já, pronto já, sentado nas regiões celestes. Efésios 2:3. 1/3 teu é confiável, é o teu Espírito. Teu Espírito, ele é como o Espírito do Senhor. Ele é um com o Espírito do Senhor. Ele é tão santo como Jesus. Ele é tão puro como Jesus. Ele é tão sábio como Jesus. Então, no teu Espírito está o teu Espírito. E aquele que se une com o Senhor é um só Espírito. Portanto, o seu novo coração, ele é totalmente confiável. Porque quem fala ali é o Espírito. No teu Espírito, quem fala não é a carne. Na tua alma, às vezes a carne fala. Então você tem que saber discernir. Que na tua alma, às vezes a carne fala, mas no teu Espírito nunca a carne fala. No teu Espírito, só quem fala é o Espírito do Senhor. Portanto, o nosso Espírito, ele é tão santo agora como será daqui a 1000 anos. O nosso Espírito, ele é igualzinho a Jesus. Ele ama como Jesus ama. Ele pensa como Jesus pensa, ele planeja como Jesus planeja. Então não há nenhuma discrepância entre nós, o verdadeiro eu, e Jesus. Não seja o que eu quero, mas o que Jesus quer. Não, o que eu quero, eu mesmo, e o que Jesus quer é uma coisa só. Agora, o que a minha carne quer e o que Deus quer, aí tem um conflito. Então, se você saber diferenciar, Paulo dizia, em minha carne não habita bem algum. Agora, não há nenhuma divisão interior, não há nenhuma batalha interior entre eu e Jesus, não há nenhuma batalha. Há uma unidade. O que é uma batalha é entre eu e a minha carne. Viu? Que não sou eu, que é algo a ser renunciado e confessado, que é menor que eu. Você precisa entender isso, isso é essencial, pessoal. Depois que Deus me revelou isso, minha vida mudou muito. Não tenho mais culpa nem condenação, o que eu tenho é certeza, convicção e comunhão melhora cada vez mais, porque eu trabalho na base da segurança e da comunhão, não culpa e condenação. Então, quando você entende que o teu novo eu criado, a gente fez uma vez 6 meses ou mais estudando Romanos 7, dizendo, quanto a mim, o meu novo ser criado, tenho prazer nele, Senhor, mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, uma outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. O que vemos, então, que não há nenhuma discrepância entre você, o teu verdadeiro eu, novamente criado, tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Não há nenhuma discrepância, nenhuma diferença entre você e Jesus. O que é a diferença entre a sua carne e Jesus, a qual você deve renunciar, tomar a cruz a cada dia. São desejos, pensamentos e sentimentos que são contrários à Bíblia, né? Então você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Agora, quando você entende que não há uma guerra interior entre você e o Espírito Santo, há uma guerra exterior entre o Espírito, no qual você tem prazer, e a sua carne. E se nós pudermos discernir isso, é tremendo, pessoal. A gente vai avançar muito, muito, muito. Renunciar. Saber o que renunciar, saber o que confessar. Sem culpa, mas sim arrependimento sincero. A culpa acaba atrapalhando tudo. A culpa é soberba. É complexo de superioridade? É complexo de superioridade, é tudo soberba. Se nós compreendermos realmente que o nosso novo eu criado, ele tem prazer na lei do Senhor, como diz Romanos 7, e que a única vez que Jesus falou, não seja feita a minha vontade, mas a do Pai, foi lá, quando ele estava passando uma batalha, que a sua carne não queria ser separado do Pai, né? Toda a eternidade, Jesus sempre esteve unido ao Pai, e lá no Calvário, ele, por causa do nosso pecado, seria separado do Pai. Foi isso, foi a única vez que ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque em todo o tempo Jesus disse, eu sempre faço a vontade do meu Pai. Não havia nenhuma discrepância entre Jesus e o Pai, nunca. Ele nunca disse, olha, eu não vou fazer a minha vontade, né? Porque ele estava ali, seguindo a agenda do Pai, e ele fazia isso com alegria.
Porque Ele e o Pai, um. Eu e você em Cristo é um.